Bom dia a todo o povo dessa manhã, né? Hoje eu quero trazer mais uma reflexão para você, né? Que você que acompanha aí o nosso canal. Hoje nós iremos saber quantos anos Noé passou construindo a arca, né? Quantos anos Noé passou construindo a arca? Meus queridos, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 5, verso de número 32, a seguinte mensagem: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Dando um pulo agora para o capítulo 7 de Gênesis, verso de número 6, diz assim: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Do ano 500 para o ano 600 foram 100 anos. Quando nós começamos a ver essa posição aqui da palavra de Deus, a gente já desfaz aquele pensamento de dizer que Noé passou 120 anos construindo a arca, né? Logo que nós vemos que Noé começou a construir a arca, os seus filhos já estavam adultos, já estavam casados, né? Então esses 4 homens trabalharam incansavelmente para construir aquela arca, para que viesse servir de escape para a vida dele e a vida dos animais, né, e a vida dos filhos e das mulheres que com eles estavam, né? Então, aproximadamente aí, olhando para esse texto aqui, nós vemos que a arca teve em torno de 50 a 60 anos aproximadamente a sua construção, né? Porque no capítulo 5 diz que era Noé na idade de 500 anos quando nasceu seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Depois a gente vê aí já o capítulo 6 eles construindo, né? Só que os filhos já estavam casados, né? Capítulo 7 aí a gente já vê toda a construção feita, né? E no ano 600 da vida de Noé, ou seja, 500 para 600, apenas 100 anos, né? E entre esses 100 anos foi os filhos cresceram, os filhos casaram, né? E ambos ali, né, cada um com sua esposa, estavam ali ajudando o patriarca Noé, né? O homem de Deus chamado Noé, né? Ali naquela construção toda, ali naquela geração, né? Então veio aí aproximadamente, que nós vemos aqui nesse texto, a época e o ano, né? O ano em que Noé passou, os anos que Noé passou construindo aquela arca, que seria de 50 a 60 anos aproximadamente, né? Não pode ser 120 anos, a Bíblia não registra, né? Agora, o tempo de vida do homem sobre a terra foi diminuindo, né? De 120 passou para 70, né, como diz lá em Salmo, né? E hoje, literalmente, o homem vive, a maioria deles 50, 68, 70, né? Esses mais antigos, ainda bem robustos, ainda com a sua alimentação boa, eles ainda vivem aí um período aí de 90, 100, 98, 102 anos, como foi o caso aqui do avô de minha esposa, com 102 anos de idade, lúcido, né? Então, assim, mas da agora em diante essa geração já não vive mais isso, né? Já não vive mais isso, mas naquela época ali, o período ali foi justamente do ano 100, 500 da vida de Noé, nasceu Sem, Cã e Jafé. No ano 600, eles estão dentro da arca e Deus manda dilúvio sobre a terra. Então, durante 100 anos, né, houve toda uma história de nascimento de 4 varões, a história de 3 varões, perdão, né, que era Sem, Cã e Jafé, a história do casamento dos 3 varões, não foi tudo no dia só, foi em tempos diferentes, no outro, de dias diferentes, né? Houve ali toda a estrutura da vida de Noé, que já estava um ancião, né? Estava um camarada já com uma certa idade,
né? Então, dentro desse período, os filhos já estavam tudo grande agora começaram a construir a arca juntamente com Noé. Então, fica claro aí que o período foi aproximadamente de 50 a 60 anos que Noé passou construindo a arca, e não 120 anos, como muitas pessoas pregam e ensinam, tá bom? Então, foi de 50 a 60 anos que Noé passou construindo aquela arca. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz de uma maneira gloriosa.